Vejamos a aplicação de EDO de primeira ordem à química. Dois compostos químicos A e B são combinados para formar um terceiro composto C. A taxa ou velocidade de reação é proporcional à quantidade instantânea de A e B não convertida em C. Inicialmente, há 40 gramas de A e 50 gramas de B. E para cada grama de B, 2 gramas de A são usados. É observado que 10 gramas de C são formados em 5 minutos. Quanto será formado em 20 minutos? Qual é a quantidade limite de C após um longo período de tempo? Qual a quantidade remanescente de A e B após um longo período de tempo? Então vamos à solução. Primeira coisa, os dados do problema. A reação química escrevemos A mais B dando C. Quantidades iniciais, 40 gramas de A e 50 gramas de B. Chamando x de t a quantidade de substância C formada no tempo t, teremos x de 0 igual a 0, ou seja, inicialmente não temos nada do composto C, e x de 5 igual a 10. Após 5 minutos, temos 10 gramas de C. Os pedidos. Quanto de C é formado após 20 minutos? Segundo, após um longo período, quanto será formado de C? E, por último, quanto sobra de cada substância, A e B? Então, vejamos a solução. Se usarmos A gramas da substância A e B gramas da substância B para obtermos X gramas de C, então teremos os seguintes sistemas. A mais B é igual a X e A é igual a 2B. Ou seja, aqui a gente expressa matematicamente alguns dados do problema. Ou seja, o que usamos de A, da substância A, mais o que usamos da substância B é integralmente convertido em composto C, que no caso a gente chama de X aqui, X gramas. E utilizamos o dobro de A do que utilizamos de B. Então, resolvendo esse sistema, nós temos 2B mais B igual a X, ou seja, B é X sobre 3 e A é 2X sobre 3. Isso é o que nós utilizamos, a quantidade de B e a quantidade de A que utilizamos para formar X gramas do composto C. Quantidade remanescente, ou seja, de A, nós tínhamos 40 gramas e é utilizado 2x sobre 3. Então, o que resta de A é 40 menos 2x sobre 3. E o que resta de B? Inicialmente tínhamos 50 e utilizamos x sobre 3, então ficou 50 menos x sobre 3. Como foi dito, a velocidade da reação é proporcional à quantidade instantânea que resta de A e B. Então, a velocidade da reação, dx dt, é proporcional, esse alfa aqui significa que é proporcional a esse produto das quantidades remanescentes. De onde podemos obter a seguinte formulação matemática. K é igual a 60 menos x vezes 150 menos x. Aqui a gente optou por trabalhar sem fração. Então, para isso, basta que a gente multiplique essa expressão por 3 meios. E aí vai ficar 3 vezes 40, 120, dividido por 2, 60. E aqui some com esses 2 terços. Então, fica 60 menos x. E aqui basta multiplicar por 3, né? 150 menos x. Então, isso aí vai dar uma constante de proporcionalidade, certo? Que nós vamos obter. Então, dessa expressão que nós vimos no slide anterior, é uma equação diferencial, no caso aqui, separável. Para separar, basta passar o que tem x para o primeiro membro e o dt para o segundo, como fizemos aqui. Certo? Logo, para nós resolvermos essa equação, basta integrar os dois lados da mesma. Então, a integral de dx, 60 menos x, vezes 150 menos x, igual a integral de dt. Certo? Bom, nós usaremos para resolver essa primeira integral as frações parciais. Então, 1 sobre 60 menos x vezes 150 menos x é igual a 1 sobre 90 sobre x menos 50 mais menos 1 sobre 90 sobre x menos 60. Essa obtenção dessa fração parcial será mostrada ao final de todo o problema, né? Portanto, integrando os dois lados, nós ficaremos com a integral de 1 sobre 90 vezes 1 sobre x menos 150 dx, menos a integral de 1 sobre 90 vezes 1 sobre x menos 60 dx, igual à integral de dt. Então, aqui, de kdt, aqui eu substituí
essa expressão por a soma de duas frações, chamadas frações parciais, para ser possível a integração. Então, resolvendo essas integrais, essa primeira integral aqui ficará 1 sobre 90, ou seja, saiu aqui essa constante. Integral é ln de x menos 150, aqui é a mesma coisa, sai a constante, menos 1 sobre 90. A integral dessa expressão é ln de x menos 60. E a integral de k dt é kt mais uma constante de integração. Certo? Colocando 1 sobre 90 em evidência, vamos ficar ln de x menos 150 menos ln de x menos 60 igual a kt mais c. Utilizando a propriedade do logaritmo, quando nós temos uma subtração de logaritmos, nós ficamos com ln de x menos 150 sobre x menos 60, igual a kt mais c, certo? Agora eu vou passar esse 90 aqui multiplicando esse lado. Então, vou ficar no primeiro membro, ln de x menos 150 sobre x menos 60, igual a 90kt mais o 90c, o que está aqui. Certo? Então, repetir aqui, porque mudou o slide. Nós temos ln de x menos 150 sobre x menos 60 igual a 90kt mais 90c. Então, mas nós vamos usar o 90k, vamos chamar essa constante de lambda apenas. E o 90c vamos chamar de C1. Então, ficaremos assim. ln de x menos 150 sobre x menos 60 mais lambda t, que nós substituímos aqui, igual a C1. Bom, usando a definição de logaritmo, nós vamos ter que o logaritmando, que é x menos 150 sobre x menos 60, igual a e elevado a lambda t mais C1. E esse e elevado a lambda t mais C1 eu posso reescrever como e elevado a lambda t vezes e elevado a C1, porque aqui eu conservo a base e somos os expoentes. Então, finalmente, eu vou ter que x menos 150 sobre x menos 60 é igual a C2 e na lambda t. Por quê? Porque e na C1 é ela própria, o e elevado a uma constante, ela própria é uma constante que eu chamei de C2. Então, C2 vezes e na lambda t. Então, essa expressão veio daqui. Então, agora, multiplicando aqui meios por extremos, vou ter x menos 150 igual a x C2 é na lambda t menos 60 que multiplica C2 é na lambda t. Passando quem tem x para o primeiro membro, nós teremos x menos x C2 menos é na lambda t é igual, passando esse 150 para lá, nós teremos 150 menos 60 C2 é na lambda t. Colocando o x em evidência, teremos x1 menos C2 é na lambda t igual a 150 menos 60 C2 é na lambda t. E assim podemos isolar o x, que é a quantidade do composto C que é formada no tempo t. Será 150 menos 60 C2 é na lambda t sobre 1 menos C2 é na lambda t. Certo? Mas aqui nós temos que descobrir quem seria C2 e quem é lambda. Certo? E para isso nós vamos utilizar os dados do problema. Tá? O primeiro dado do problema é que x de 0 é igual a 0. Certo? Então, no tempo zero, nós temos x igual a 0. Substituindo aqui, nós teremos 150 menos 60. C2, como t é 0, vai ficar e elevado a 0. 1 menos C2 também é elevado a 0. Tudo isso igual a 0. Certo? Então, aqui o numerador vai ser 150 menos 60C2, que é elevado a 0 igual a 1, igual a 0. Então, o numerador igual a 0. Certo? De onde nós tiramos que C2 é igual a 150 sobre 60, ou seja, C2 é igual a 2,5. Tá? Então, nós vamos pegar esse valor de C2 e aplicar aqui, nessa expressão. E aí vamos ficar assim, ó. Nós tínhamos essa expressão, achamos que C2 era 2,5, então nós vamos ficar com 150 menos 60, que multiplica 2,5, que é o C2, é elevado a lambda t. 1 sobre 1 menos 2,5 é elevado a lambda t. Agora vamos aplicar o outro dado do problema, que é
x5 igual a 10, ou seja, no tempo 5 minutos temos 10 gramas do composto C, né? Então, aplicando aqui, nós teremos 150 menos 150, que é 60 vezes 2,5 é 150, vezes E elevado a lambda, agora aqui nós vamos substituir o T por 5. Mesma coisa aqui, ó, 1 menos 2,5 E elevado a lambda vezes 5. Isso tem que dar igual a 10, certo? Fazendo as contas, nós temos 150 menos E na 5 lambda, igual a 10, menos 25 E na 5 lambda. Passando para, juntando os termos semelhantes, nós vamos ter 125 E na 5 lambda, igual a 140, certo? Dividindo aqui 140 por 125, nós temos E na 5 lambda igual a 28 sobre 25. Para resolver essa equação, nós vamos utilizar o logaritmo neperiano, ou seja, eu aplico o logaritmo nos dois lados aqui. Logaritmo neperiano de E elevado a 5 lambda igual a ln de 28 sobre 25. Certo? O que vai acontecer aqui? Esse 5 lambda vem aqui para frente pela propriedade logaritmo e vai ficar ln de E, que é igual a 1. Ou seja, é o que aconteceu aqui, ó. 5 lambda veio para cá e aqui nós pegamos uma calculadora e achamos esse valor. ln de 28 sobre 25, que dá 0,1133. Tá? Agora, isolando o lambda, ou seja, basta passar para cá dividindo, nós teremos esse valor de lambda. Então, achamos o valor de lambda. Lambda é 0,0227, certo? Que nós vamos ter que aplicar aqui, agora esse valor de lambda. E aí ficamos com a expressão para achar a quantidade de x a qualquer instante. Ou seja, 150 menos 150 é elevado ao lambda que nós calculamos, que é 0,0227t, sobre 1 menos 2,5 é elevado a 0,227t, certo? Com isso aqui nós podemos achar o pedido, ou seja, nós temos aqui a expressão, certo? Agora, o problema pede quanto do composto C nós teremos aos 20 minutos. Basta eu trocar agora aqui T por 20, ó. Vamos ficar com essa expressão, certo? E aí, fazendo as contas, nós vamos obter que x de 20 é aproximadamente igual a 29,35 gramas do composto, certo? Isso responde à pergunta 1. Agora, ele pede quanto vai ficar formado após um longo tempo. Esse longo tempo a gente calcula como sendo o tempo tendendo ao infinito, certo? Ou seja, no final de toda a reação, quanto nós teremos de C? Então, basta que nós peguemos esta expressão e calculemos e vamos calcular o limite quando T vai para o infinito. Se você aplicar diretamente, vai obter a expressão menos infinito sobre menos infinito, que é uma indeterminação. Então, para resolver, tirar a indeterminação, a gente vai aplicar a regra de L'Hopital, certo? Ou seja, limite dessa expressão, quando t tende ao infinito, nós vamos ter que derivar em cima e embaixo, que é a regra do L'Hopital. Limite quando t tende ao infinito, derivando aqui o 150, a derivada de 150 é zero. Essa derivada aqui, menos 150, é elevado a 0,0227t, vezes a derivada desse expoente aqui, que é 0,0227. A mesma coisa aqui no denominador. Derivada de 1 é 0, e essa derivada aqui é menos 2,5, é elevado ao expoente, e a derivada do expoente, que é 0,0227, certo? Então, nós vamos cancelar 0,227 com 0,227. Esse é elevado a esse expoente também, a gente cancela. Sobra quem? 150 sobre 2,5. Cancela menos com menos. 150 por 2,5, que dá 60. Ou seja, no final do processo, nós vamos ter 60 gramas de C, certo? Teremos 60 gramas do composto C. Isso responde à pergunta 2. Tá? Para nós obtermos a quantidade que sobrou de cada substância A e B após o término da reação, basta aplicarmos o valor x60, que é a quantidade de C formada, às respectivas expressões, certo? Ou seja, no composto A, nós sabíamos que o remanescente era 40 menos 2x sobre 3. Então, o restante é quando o x for 60, que é a quantidade formada. Então, nós teremos zero. Fazendo as contas aqui, troca x por 60, deu zero. Ou seja,
não sobra. A substância A é toda consumida no processo. E o composto B? Bom, basta a gente pegar o x igual a 60 e aplicar na expressão da quantidade B, que é remanescente, ou seja, 50 menos 60 sobre 3, que é 30. Ou seja, ao final do processo, sobram 30 gramas da substância B. Então, com isso, o problema está todo resolvido, certo? Eu falei que ao final iria mostrar como que fazemos as frações parciais. Então, vejamos. Frações parciais para esse caso. Então, nós queremos escrever essa expressão como uma fração parcial, como uma soma de frações parciais. Então, eu coloco aqui, chamo P, faço duas frações, uma tendo o denominador a expressão x menos 60, mais um Q sobre o denominador a outra expressão, certo? Então, repetindo aqui, para eu resolver essa soma de frações, eu faço aqui o MMC, certo? E aqui eu coloco 60 menos x vezes 150 menos x dividido por 60 menos x dá 150 menos x multiplicado por P aqui. E a mesma coisa aqui vai dar o Q vezes 60 menos x, certo? Então, nós observamos aqui que nós temos uma igualdade de frações. Ora, se duas frações são iguais e os denominadores são iguais, é porque os numeradores das duas frações são iguais. É o que acontece aqui, ó. Se P 150 menos x mais Q 60 menos x tem que ser igual a 1, certo? Para que essas duas frações fiquem iguais, certo? Agora, se eu fizer x igual a 150, o que vai acontecer? Esse termo aqui fica zero, ó. P 150 menos 150 é A vezes zero, e o Q vai ficar 60 menos 150, que é menos 90, certo? Então, nós vamos ter que o Q é igual a menos 1 sobre 90. E agora, se eu fizer o x igual a 60, eu vou zerar aqui. Então, vou ter P vezes 150 menos 60, que é 90. Então, P vezes 90 é mais Q vezes zero, igual a 1. Tá? Então, o P aqui eu concluo que é 1 sobre 90. Então, aquela expressão que estava aqui, ó, né, é 1 sobre 90, essa expressão que estava aqui, 1 sobre 60 menos x, 150 menos x, igual a P, quem é P? 1 sobre 90, sobre 60 menos x, mais Q, quem é Q? Menos 1 sobre 90, 150 menos x. Que eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. Certo? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1, vou ficar 1 sobre 90, x menos 150, e aqui também multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Vou ter menos 1 sobre 90 e x menos 60. Essa expressão assim é ideal para fazer a nossa integração. Muito obrigado.